paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Pois, muito bem. Estamos começando neste momento o programa Entre Dois Mundos, em sua edição de número 37, neste 9 de maio de 2024. Programa da Rádio Web Recordações, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, nesta noite com o tema A Prece Pai Nosso, um cântico de amor. E disse o Mestre Jesus: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Pois muito bem, então, meninas, uma boa noite. Nosso boa noite especial a todos os ouvintes, já na nossa escuta. Boa noite para Martinha e para Regina. Boa noite a todos os nossos ouvintes. É uma alegria estar novamente aqui nas quintas-feiras, trazendo essa mensagem de amor. Que tenhamos um ótimo programa, encarnados e desencarnados, aqui no programa Entre Dois Mundos. Boa noite, Paulo, Regina, amigos ouvintes, a todos entre os dois mundos, e que possamos mais uma vez nesta noite vibrarmos esse amor, esse cântico que o Mestre Jesus nos oferece há tanto tempo. Muito bem, passamos então de imediato a nossa prece de abertura e voltamos em seguidinha para dar início ao programa. Prece de abertura. Pai nosso, que estais em toda a parte, santificado seja o teu sagrado nome. Venha a todos nós, ó Pai, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, na terra, também nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas faltas, as nossas fraquezas, assim como queremos perdoar aqueles que nos ofendem. Jesus, não nos deixe cair em tentação, não nos deixes cair nas ciladas dos espíritos inferiores, de encarnados ou desencarnados, mas assiste a todos eles, a todos nós, porque teu é o poder, o reino e a glória, agora e sempre, que assim seja. Passa, mas o remorso faz com que o tempo pare dentro da gente. O relógio não espera ninguém, já a consciência se recusa a avançar. Chico Xavier. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, amigos, esta noite convidamos então todos para conversarmos sobre este cântico de amor, deixado por nosso Mestre Jesus, a prece Pai Nosso. No livro Luz do Mundo, de autoria de Amélia Rodrigues, com psicografia de Divaldo Franco, a autora relata a situação em que o Cristo, junto de seus discípulos,
viu-se motivado a ensiná-los a orar, deixando a toda a humanidade a oração do Pai Nosso. O relato de Amélia amplia nossa visão acerca da sublimidade e da grandeza deste momento, registrado nos evangelhos de Mateus e Lucas, convidando-nos a refletir sobre as motivações do Cristo para este feito. Deixar-nos uma oração que sintetiza sua doutrina, um verdadeiro cântico de amor e abnegação ao Pai. Mas por que o Cristo nos deixou o Pai Nosso? Qual o sentido desses 7 versos, os mais simples e harmoniosos que jamais os homens haviam escutado? Em outros termos, o que levou Cristo a endereçar aos discípulos uma oração que não apenas testemunha tudo o que ele lhes ensinou, reconhecimento da existência de Deus, resignação diante de suas determinações, entrega total, confiança ilimitada, humildade, perdão, reconhecimento dos erros e das fragilidades, amor ao próximo, mas que também sintetiza as necessidades humanas? Amigos, neste belo relato de Amélia Rodrigues, temos ainda uma outra passagem de belíssimos esclarecimentos que poderão clarear um pouco mais tais perguntas. Naquele momento, no planalto da Judéia, precisamente na aldeia de Efrém ou Efraim, diante de belo cenário em que Jesus se encontrava com seus discípulos, a visão dos horizontes era um convite à meditação, às coisas divinas, fazendo com que o homem se sentisse pequeno diante da grandeza de Deus. Nessa atmosfera de paz e humildade, motivada pela presença do Cristo e pelo cenário exuberante, Jesus falava aos discípulos sobre a comunhão com o Pai, a ligação com Deus, sobre o abrir a boca da alma. Ele mesmo, em muitos momentos de sua jornada terrena, retirava-se e recolhia-se para dialogar com Deus, nunca deixando de falar sobre a necessidade da oração. Naquele momento, o Divino Mestre Jesus sabia que seu desencarne não tardaria e que as lições seriam interrompidas, mesmo que, havendo muito a dizer, a ensinar a nós, crianças espirituais, que não temos a noção exata daquilo que o Pai nos pede. Pois é, Regina, nós não tínhamos noção, e ainda hoje, 2024 anos depois, grande parte da humanidade ainda não tem. Pois é, e exatamente esta falta de noção, essa condição de aprendizes figurada pelos seus discípulos, fazem estes indagarem sobre a melhor forma de orar. Qual a melhor forma de orar àquele que é a vida e que sabe das necessidades de cada um? Os discípulos questionavam Jesus. Por que precisamos rogar a Deus se Ele sabe tudo sobre nós, inclusive sobre o de que precisamos? Nesse momento, um dos discípulos, de forma ansiosa e sincera, pediu tal como uma criança: ensina-nos a orar. Cabe-nos aqui, amigos, uma reflexão. Estamos preocupados em aprender a fazer a prece mais eficaz, a mais bela, a mais nobre? Aquela no mesmo horário apenas para cumprir uma rotina pessoal ou coletiva? Mas onde, afinal, reside a eficácia da prece? Nas palavras e formas ou no sentimento endereçado a Deus, através de nossas ações e atitudes que nos tornam cristãos de verdade, obreiros eficazes? Pensemos, amigos. Amigos, linda passagem. Naquele momento, Jesus, na sua misericórdia infinita, sabia que os discípulos desejavam adquirir forças para, no futuro, se entregarem inteiramente ao Evangelho. O Mestre Jesus também sabia das ânsias que surgiriam através dos tempos nos continuadores da sua doutrina. Sendo assim,
ensina a oração do Pai Nosso. O texto evangélico mostra que o Mestre Jesus exorta seus ouvintes sobre qual deve ser a atitude correta ao orar. Os Espíritos recomendaram que puséssemos a oração dominical não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar. Nós já estudamos e ouvimos em várias passagens. Seja porque procede do próprio Mestre Jesus, seja também porque pode suprir a todos. Conforme, importante lembrarmos os pensamentos, aqueles que nós estamos conjugando no momento da nossa prece. É o mais perfeito modelo de clareza se pararmos para pensar, verdadeira obra-prima de sublime e simplicidade, onde qualquer um de nós tem condições de buscar. Com efeito, amigos, sob a mais singela forma, esta prece resume todos os deveres do homem, nós, humanidade, para com Deus, para conosco mesmo e também para com o nosso próximo, nosso irmão. Encerra uma profissão de fé, se pensarmos, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Pois é, Martinha, quando Cristo apresenta o Pai Nosso, ele orienta os discípulos, dizendo-lhes que seus seguidores não deveriam agir como os hipócritas, que buscam apenas o reconhecimento humano durante as suas orações. Jesus também condena a prática de vãs repetições, que era um comportamento comum entre os gentios em seus cultos pagãos. Então, ele ensina que seus seguidores devem orar ao Pai, confiando em sua soberania sobre todas as coisas e com a certeza de que ele ouve as orações de cada um de seus filhos. Paulo, eu estava aqui pensando enquanto tu falavas, e na passagem linda da Amélia que a Regina cita, que nós temos que lembrar que a oração do Pai Nosso, ela não está imantada de milagres. Ela foi enviada, foi deixada pelo Mestre para que nós buscássemos nela o entendimento de ocorrências de nossas vidas e identificarmos também na palavra do Mestre, de uma forma muito resumida, uma forma de nós nos equilibrarmos diante das nossas dificuldades, aflições. E quando a Regina fala que o Cristo sempre procurava lugares para falar com Deus, nosso Pai, sempre na tranquilidade, no lugar onde não existiam grandes movimentos. Então é isso que ele também quer, que venha do coração. Não precisa ser extremamente elaborada, mas conhecendo a do Pai Nosso, eu não terei dificuldades de expressar a minha fala através desse pensamento de amor. Quando você se refere a esses lugares mais privativos, mais intimistas, é justamente isso. A prece, ela tem que nascer dentro de você. Não há necessidade de ser um show, um espetáculo, reunindo grandes multidões. Cada um faz a sua prece. Essa prece, um cântico de amor que o Cristo nos deixou, ela é linda, perfeita, então, podemos dizer. Mas é isso, Paulo. Não preciso ter palavras bonitas para expressar o meu amor e o meu pedido de misericórdia, minha rogativa. Eu preciso ter um sentimento que me conecte. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Então vamos lá, amigos, vamos nos aprofundar no entendimento desta prece presenteada pelo Mestre a todos nós. Vamos analisar o primeiro verso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. A palavra Pai refere-se a Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Céu significa o universo, os diversos mundos habitados. Santificado seja o vosso nome, mostra que devemos crer no Senhor porque tudo revela o seu poder e a sua bondade. A harmonia do universo testemunha essa sabedoria.
Por isso, todos deveriam reverenciar o seu nome em quaisquer circunstâncias. E de acordo com o Espírito Emmanuel, temos a seguinte narrativa dele. Aspas para Emmanuel: a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós, que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para nós todos, o princípio e a finalidade de nossas tarefas. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Regina, é lindo. A gente fica apreciando esse louvor e fica encantado com as frases, que não é em um programa que conseguiremos esclarecer ou deixar algumas dúvidas, né, esclarecidas, mas fica o convite para se debruçar sobre esta prece com mais tempo, aqueles que assim quiserem. O Mestre Jesus, então, ao proferir esta prece, deixando então para todos nós, recebemos aí uma síntese perfeita do que nós podemos então louvar, que nós podemos pedir e agradecer a Deus. Nós, espíritos em desenvolvimento, devemos lembrar, caminhando da animalidade para a angelitude, precisamos atentar para o significado de cada frase. Porque essa prece, amigos, reflete, acima de tudo, um compromisso entre nós e Deus. É um contrato de amor deixado. Sendo uma prece decorada, temos que lembrar, necessário é que estejamos bem conscientes das ideias nelas contidas. Falar por falar não vai alcançar nenhum espírito iluminado, nenhum mentor, vai ficar na nossa volta, cairá pelo chão, como diz. No entendimento e na intenção de viver, então, essa prece, porque toda vez que nós proferimos, nós estamos reafirmando, então, um compromisso de sentimento, de atitude e de comportamento com o nosso Pai. Pois é, né, Martinha? O mero decorar nem chega a ser um problema. O importante é que ao proferi-la, não o façamos de modo automatizado, sem darmos a cada palavra o significado, o verdadeiro valor, o peso das mais profundas e sinceras emoções e desejos que nos vêm lá do nosso íntimo, da alma. Regina, é interessante lembrarmos quando Cristo fala daquela passagem onde deve-se não ir para as praças públicas, e o Paulo citou, mas sim no teu aconchego, é o templo íntimo. Ele nos chamava para nós nos darmos conta que temos um templo íntimo. Temos os templos que nos acolhem, que nós estamos num grupo, e juntos num grupo nós também podemos fazer muito, mas quando não, se nós estivermos na nossa intimidade, é o templo íntimo que ele se refere, eu buscar na minha intimidade a construção desse templo que está dentro de cada um. O Pai está nas igrejas ou em grandes grupos, assim como está dentro de cada um de nós, não é isso? Então, amigos, na prece do Pai Nosso, nós dizemos: cremos em Ti, Senhor, porque tudo revela o Teu poder e a Tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e também de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras, que não reconhece o Pai, orgulhoso, aquele que não o glorifica, e ingrato aquele que não lhe rende graças. Pois é, amigos.
Eu gostaria de dar uma contribuição lembrando que o Mestre Divino deixou para nós, então, estando orando no teu íntimo ou estando orando com mais de um, o Mestre estará conosco. E outro ponto importante da nossa reflexão é que ao pensarmos ou dizermos Pai Nosso, estamos reconhecendo que somos todos irmãos, criados da mesma maneira, tendo todos o mesmo potencial de inteligência e moralidade, a ser desenvolvido em longo processo evolutivo. Estamos assumindo uma irmandade que deveria nos levar para a solidariedade, para a fraternidade, para o amor ao próximo. E também não podemos esquecer que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é Espírito. O que somos nós? Espíritos. Regina, essa prece tão linda, quando tu fala que estando nós reunidos entre outros num mesmo lugar, eu pensei que quando eu falei do templo íntimo, o nosso templo íntimo, então eu me reconheço esse espírito e tenho um templo íntimo que precisa trabalhar também para me conectar. Nesse momento eu tenho outros irmãos à minha volta, também precisando e querendo uma prece. Eu falo de irmãos do plano espiritual. Então, eu nunca estarei sozinho se eu quiser buscar ajuda para o bem, para o fortalecimento. Eu terei outros também nessa mesma sintonia, vibrando, comungando. Que lindo. E, Regina, se nós pensarmos que a prece, se nós pararmos para pensar no sentimento, nós vamos perceber que expressamos vários desejos nesse momento, quando nós fazemos esses pedidos e fazemos a rogativa. Nós podemos pensar aqui, citar o reconhecimento, por exemplo, da existência de Deus, como tu acabaste de citar. Outro, o respeito à grandeza da sua criação, que tu também falou, né? Reconhecer Deus em todas as coisas, o Paulo também citou. Essa resignação tão difícil diante das determinações divinas, mas nós falamos, nós ainda somos essas crianças espirituais. E a bondade divina é tão grande. E a humildade, outro momento da prece que está lá embutido, que é a subordinação da alma quando ora, reconhecer. E também nós podemos falar aqui da entrega total, que é a confiança ilimitada, que nós já falamos nos nossos grupos de estudo, e nós temos uma coordenadora de estudos que sempre falava para mim, e ainda fala, sobre confiança. Isso muda tanto o nosso coração. Sim. Muito bem. Então, citando esses pontos aos quais nos levam o Pai Nosso, né? Reconhecimento de Deus, respeito à sua grandeza, resignação diante de suas determinações, a humildade e subordinação das almas que oram e essa entrega total em confiança limitada. Vamos encerrando este primeiro bloco. Voltamos já. Vamos ouvir aqui uma citação da Martinha, uma citação da Joana de Ângeles. Já voltamos em seguida. Na tabela das tuas aspirações, coloca o amor em primeira plana, procurando vivê-lo conforme as circunstâncias em que te encontres. Inicia o teu exercício amando a natureza, o lar, os objetivos existenciais e as pessoas com as quais compartes os dias. Descobrirás que o amor é sempre bênção de Deus e benefício da vida. Amor e vida, portanto, são termos básicos da experiência existencial. Joana de Ângeles. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, amigos, voltamos então para o início do nosso segundo bloco com a palavra a Regina.
Bom, Martinha, realmente a prece é um verdadeiro cântico de amor. Vamos então para mais uma frase desse cântico. Venha a nós o vosso reino. Os próprios discípulos próximos ao Mestre Jesus não entenderam bem de que reino o Mestre falava, e talvez nem hoje ainda tenhamos dele a compreensão total. Deus nos apresentou leis cheias de sabedoria e que fariam a nossa felicidade se nós as observássemos. Obedecendo a essas leis que estão escritas em nossa consciência, faríamos reinar entre nós a paz e a justiça. Pois é, Regina, essas leis escritas na consciência representariam aquelas noções que de modo natural, instintivo, todos nós temos do que seja certo ou errado, bom ou mal, construtivo ou destrutivo, não é isso? Isso. E praticando a excelsa caridade, todos nós nos ajudaríamos mutualmente, expulsando por completo o mal do nosso planeta, pois todas as misérias vêm da violação dessas leis, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram de excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação das leis divinas, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Amigos, eu pensei aqui quando tu falou dos discípulos, esses que o Cristo, então, um deles pede para que ele deixe, ensina-nos a orar, melhor dizendo. Eu pensei, a gente esquece que o Mestre sabe das nossas fraquezas, nos conhece intimamente. Então, quando ele estava naquela beleza toda que a Amélia Rodrigues descreve, para então oferecer o Pai Nosso, ele já sabia, como está escrito nos livros, não é nenhuma novidade que eu vou falar, mas achei importante. Ele já sabia da necessidade, ele já conhecia o nosso íntimo, daqueles que estavam à sua volta e daqueles que viriam, porque ele passou por todas essas fases. Então, ele oferece esta forma de nós nos conectarmos ao nosso Pai, porque lembrando que nos nossos estudos, as leis morais, as leis do nosso Pai, como tu fala aqui, né, Regina, são várias. Mas qual é a primeira? Inclusive que nós estamos estudando. A primeira das leis morais. A lei de adoração. Importante esse lembrete. Martinha, você falando agora aí, vou fazer como você faz. Você falando aí, Paulo, você falando aí, Regina, me ocorreu o seguinte, que quando Jesus, então, falava dessas necessidades da raça humana, da humanidade, ele tanto sabia, como você afiançou agora aí, da nossa incapacidade, que lá, naquele momento, ele já prometeu um Consolador que viria quase 2000 anos depois. Chegou, né? O Espiritismo em 1853 ou 7. Isso é. Por aí, né? Então, 7 foi a edição, né? A publicação do Livro dos Espíritos. Então, ele, embora tivesse com toda boa vontade, ele sabia da incapacidade da humanidade. Ainda, né? Sabia. Na época ainda e agora. E já falou, bom, virá o Consolador. E certamente ele já sabia que seria quase 2000 anos depois. E ainda assim... É porque nós todos, espíritos encarnados e mesmo alguns desencarnados, estamos percorrendo a escala espírita. Exatamente. Né? Então nós já fomos primitivos. Naquele nós momento éramos menores, digamos assim. Hoje somos imperfeitos, mas estamos galgando, trilhando, nos reformando de alguma forma para chegarmos um dia. Esse reconhecimento de Deus, né? Desse ser é importante para aquelas duas asas que nós estudamos, da inteligência e da moral. Sim. E do lado então da moral é o amor. Isso. E eu só vou compreender quando eu entender realmente esse Pai. O amor que leva à caridade, né? Ao perdão. E aí quando nós falávamos lá sobre reconhecimento, resignação, aquela humildade que a prece oferece, é quando eu começo a entender que tem um Pai maior aí que sempre
tem misericórdia e sabe o que é melhor por todos nós. E por isso nós dissemos, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Então, falando desta passagem aí do Pai Nosso, Regina, nós sabemos que a submissão é um dever do inferior. Nós, para com o superior, do filho com relação ao pai. É a condição que nós temos que nos colocar. É um dever do inferior para com o superior, como você diz, mas ela também pode ser entendida como respeito àqueles mais velhos e que detêm maior experiência sobre as coisas da vida. Daí vem a pergunta, não haveria uma razão ainda maior de nossa submissão com relação àquele que nos criou? Poderia dizer que sim, mas, amigos, né, Paulo, ainda falta nos nossos corações um sentido para compreender a existência de Deus. Mas, conforme formos depurando o nosso espírito nesse jugo da matéria, vamos também aumentando a nossa capacidade de conhecer esses atributos que é da divindade, que é do nosso Pai. A atitude fundamental da prece deve ser de obediência, de adesão à vontade de Deus, de harmonia entre nós e a sua lei que é perfeita. Acontece, né, amigos, que devido à nossa imperfeição, oramos às avessas. Ou seja, ao invés de nos conformarmos com a lei, queremos burlá-la, evocando Deus em pedidos de ordem inferior, muitas vezes de ordem extremamente urgente, para uma coisa pessoal, material, egoísta. Egoísta, pois é. E o Espírito Emmanuel comenta essa passagem nos dizendo que é comum a alteração dos votos que formulamos ao alto. Muitas petições endereçadas à vida maior, em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. E Martinha Emmanuel continua, não é? Sim, ele fala para nós, né, Paulo, que em circunstâncias diversas das nossas vidas, acontecimentos que nos parecem males são bens que não chegamos a entender do ponto de vista, do nosso ponto de vista, melhor dizendo, e basta analisar, se parássemos realmente para analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas daquelas que nos afiguram bens resultam entre males, que nos dilapidam a nossa consciência e golpeiam o coração. O Emmanuel, ele chama a atenção aqui, né, Paulo, para tudo chega para nós por um motivo. Então, o bem que nós recebemos, muitas vezes é para o nosso bem, mas nós abraçamos determinadas coisas que parecem ser boas para nós, mas que lá na frente nós vamos descobrir que não era. É que nós somos muito rebeldes, né? O que você está dizendo é que por um erro de interpretação, de vivência, digamos assim, de maior profundidade dos nossos entendimentos, o que nos aparenta muitas vezes ser bem, pode nos trazer o mal. Sim, às vezes a gente vai ver isso só depois lá na frente. E num primeiro momento aquele mal, ele vem logo em seguida causar uma transformação para o bem. É que nós pensamos que é um mal, né? Nós pensamos, mas nunca é um mal. Vindo de Deus, de Jesus, para nós nunca é um mal. Existem N situações em que isso é possível. Uma delas, nas relações pessoais, por exemplo, é o casamento. Você arrasta um casamento por anos, às vezes com muitas dificuldades, até que se rompem as relações. Naquele momento, isso pode parecer um mal, uma tragédia para os dois lados, ou para um. Depois você encontra uma outra pessoa a qual você se afeiçoa mais, percebe que existem muito mais profundas intimidades, afinidades, e você olha para trás e pensa, poxa, não fosse lá atrás eu ter me desatado daquela relação, eu não estaria vivenciando esta aqui agora, que me é muito mais grata. Então este é um só dos centenas ou milhares de exemplos possíveis, né, para a gente entender o que é o bem
que pode se transformar em mal, e um mal que de repente resulta lá na frente num grande bem. Os golpes da vida, como o Emmanuel fala para nós aqui, ele fala de uma forma para consolar os nossos corações e para nos alertarmos que esse teu exemplo é muito bom, porque nós falamos no início dessa imaturidade nossa, infantil espiritualmente, mas que nós vamos aprender à medida que amadurecemos. Então esse é um momento, já que nós amadurecemos, quando nós olhamos para trás e percebemos que aquilo já não era bom há muito tempo. Hoje a vida me forçou, às vezes, a seguir um caminho que eu queria insistir naquele. Sim. Era o que parecia um mal, mas que era um grande bem. É dessa forma que o Mestre fala conosco. Quando a gente consegue olhar para trás, a visão é clara. Mas quando a gente está na situação, a gente olha para frente e não vê nada. Nada. Por isso, né, Paulo, que quando a gente fala a submissão é um dever do filho. Eu tenho que me submeter. Eu tenho que, a esses desígnios. Aceitar, né? Aceitar. Isso, aceitação. Então, como com o pai, o inferior para com o seu superior. Mesma coisa. Quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador, então, meus amigos. Tá? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos o fazem no céu. Pois é, Martinha. Talvez a frase, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, seja a expressão maior da aceitação plena do compromisso que assumimos com Deus nesta prece. Com ela, nós nos comprometemos a aceitar consciente e totalmente a nossa condição de filhos de Deus e suas leis perfeitas, sábias e justas que expressam a sua vontade em relação ao planeta Terra e a nós mesmos. Comprometemo-nos também a aceitar a nossa responsabilidade em nossa evolução e na do mundo em que vivemos. Nesta frase, despimo-nos da nossa vaidade, da nossa arrogância, do nosso orgulho e egoísmo que tanto nos tem atrasado no nosso processo evolutivo e nos posicionamos como aqueles filhos frágeis e rebeldes que somos ainda. Nela estamos, ou deveríamos estar, sendo humildes. E nessa humildade podemos perceber melhor a beleza da vida, a sabedoria de Deus que nos criou a todos, simples e ignorantes, com a determinação de sermos, no futuro, verdadeiramente sábios, conhecedores da verdade, sabendo usá-la, vivê-la com inteligência e amor. É esta certeza que nos leva então a dizer: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Conscientes então, né, minha amiga, de que a vontade de Deus em relação a nós todos, humanidade, expressa as suas leis. Que interessante. É sempre a do bem que beneficia a todos. Jamais a vontade de Deus é o mal a quem quer que seja. Compreensão essa que teremos com certeza no futuro, mas que ao pegarmos a prece, esse cântico de amor, cada palavra está nos dizendo isso. Muito bem. E por falar em cada palavra, vamos a mais uma frase. Dai-nos o pão de cada dia. Ou seja, dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo, dai-nos igualmente o alimento espiritual para desenvolvimento do nosso espírito. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem na terra, dai-nos a coragem e a força para cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o fruto desse trabalho. Inspira-nos sempre bons pensamentos para que tenhamos em mente um trabalho proveitoso. E se porventura a sociedade nos recusar tal trabalho, que saibamos ter a necessária resignação em relação à vontade divina sobre nós. O Espírito Emmanuel, em Fonte Viva, capítulo 18, no texto Não Somente,
traça alguns pensamentos a respeito da relação entre os cuidados materiais e os espirituais. Diz ele: não devemos nos ater apenas aos cuidados materiais, quais sejam o agasalho, a beleza física, o domicílio confortável e os títulos honrosos, mas também aos cuidados espirituais, como o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma, a formosura e a nobreza dos sentimentos, a casa invisível dos princípios edificantes e as virtudes que enriqueçam a consciência eterna. Ou seja, Martinha, como você bem havia dito, não nos atermos demais às aparências, mas sim nos deslocarmos para dentro de nós mesmos, para a nossa consciência, para nosso templo íntimo, né? Ali reside o verdadeiro entendimento a respeito do que devemos pensar, fazer, né? Como devemos agir em relação a nós e aos nossos próximos. Pois é, amigos. Dai-nos o pão de cada dia, ou alguns conhecem como o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Estamos pedindo para o nosso Pai, pedindo alimento para a sustentação do nosso corpo, do nosso espírito, como Paulo acabou de citar. Os brutos encontram as suas pastagens, o homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Pois é, o bruto, Regina, neste caso são os animais selvagens, irracionais e soltos na natureza. E vós lhes dissestes: tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho para ele uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante o labor manual e outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas o homem de boa vontade que em ti confia, pelo que concerne ao necessário. Não, porém, aquele que se compraz na ociosidade e desejará tudo obter sem esforço, e nem aquele que busca o supérfluo. Pois é, Regina, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4, neste item 4, ele nos alerta e orienta quanto a quantos sucumbem por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência, também pela sua ambição e por não terem querido contentar-se com o que lhes havia concedido, sobre que Deus, havia concedido a eles. Esses são então os artífices do seu próprio infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo em que pecaram. E continua o Evangelho, Paulo. No entanto, nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes estendes para socorrê-los, desde que, como filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Muito bem. Algum comentário, Martinha? Esse labor intelectual e moral, Regina e Paulo, eu pensei também quando ele fala dessa felicidade dos espíritos superiores. Então, a importância de nós lembrarmos que ele nos dá esse pão de cada dia, esse sustento da alma também. Nós temos aqui o alimento da sustentação do corpo, como a Regina falou, importantíssimo, mas a prece também está nos fazendo uma conexão com o nosso Pai, pedindo que nós percebamos que temos que adorar, servir e compreendê-lo, mas me reconhecendo como espírito. Então esse pão que alimenta, ele tem que alimentar a minha alma. Como é que eu alimento a minha alma? Como a Regina falou, eu tenho que ter esse labor também intelectual de conhecer as coisas, eu tenho o labor material necessário, mas eu não posso ficar estacionado
intelectualmente e espiritualmente. Né? A ociosidade não tem lugar, porque os espíritos superiores, como a Regina falou, não, lá no plano deles, digamos assim, lá no sentido de estarem nessa categoria, é de trabalho. Eles trabalharam muito para chegar até lá, né? E nós, igualmente, temos que começar a laborar se queremos alçar um voo mais alto. Aí quando tu fala da queixa ali, dessa coisa da ociosidade, a espiritualidade não aceita, não gosta, não entende isso como algo produtivo. Não é produtivo mesmo. Nem no plano espiritual, nem no plano aqui, né? No material. É perda de tempo a queixa. O Chico Xavier, pelo Emmanuel, tem umas mensagens que falam. Certo. Bom, fechamos então esse segundo bloco. Vamos ouvir aqui uma mensagem da Regina, citando Joana de Ângeles, e já voltamos para o nosso terceiro bloco. A gratidão possui esse maravilhoso mistério de transformar o mundo e tornar as pessoas mais belas e mais queridas. Joana de Ângeles. Conversando sobre o Espiritismo. Pois muito bem, amigos, voltando então, terceiro bloco, o pão, né? Isso. Dai-nos o pão de cada dia. E não só o alimento, o pão material, mas esse que você citava, não é, Martinha? Continuando nessa mesma fala, né, quando fazemos a prece e interpretamos o amor do nosso Pai, então nos entregando ela e conhecendo cada uma das suas palavras, ali nós reconhecemos que Deus vê tudo. Ali está também nos dizendo isso. O que precisamos também. Então, dessa forma, se Ele vê tudo, Ele sabe o que nós estamos precisando. Porque Ele é a origem de tudo. É o que o Cristo tentou nos falar através da prece. Nós também temos que reconhecer que nessa prece, nessa necessidade que nós falamos dos bens materiais, que são sempre percebidos primeiro, digamos assim, por algumas pessoas. Enquanto o homem caminha em sua fase primitiva, podemos dizer assim, tendo que vencer apenas os obstáculos à sua sobrevivência e à manutenção da vida, é compreensível. Mas, evoluindo, e tudo isso é humanidade, a gente fala sempre, nós passamos a perceber as necessidades espirituais. Aqui eu faço um parênteses daquele exemplo do Paulo, onde essa necessidade social, emocional, e que nos leva então a essa percepção dos valores morais e da sua importância, e nós aceitamos a mudança que acontece, é aquele exemplo que tu deu da relação do passado, em que eu amadureci e me dei conta. Mas a vida me deu essa oportunidade e eu já madura, eu já aceitei. Então essa maturidade o tempo vai me dar. Por bem ou por mal, mas ela vai me dar. E com o tempo, essas necessidades espirituais vão se tornando tão urgentes quanto as necessidades materiais. E o homem passa a dedicar a sua inteligência para satisfazer ambas, a material e a espiritual. Quanto mais o homem evolui, mais percebe que elas se relacionam e as maneiras de satisfazê-las também. É por isso que nós temos que lembrar que somos esse artesão da nossa vida, no nosso desenvolvimento. E falando em desenvolvimento, eu lembro de felicidade. A construção da própria felicidade, né? E isso está implícito na prece do Pai Nosso também, que a Deus pedimos principalmente o alimento espiritual, que nos auxilie no fortalecimento da nossa inteligência e sensibilidade.
Então, está lá nas entrelinhas, dizendo que eu me reconheço como alguém que precisa desse apoio e desse fortalecimento. E podemos pensar que o pão nosso de cada dia, ele sintetiza o pedido de um alimento espiritual divino, para que saibamos e possamos prover todas as nossas necessidades, através do nosso esforço pessoal, do trabalho, no convívio fraterno com todos, sentindo, pensando e fazendo sempre e somente o bem. Muito bem. Vamos aí para mais uma frase, né, do Pai Nosso. Perdoai nossas ofensas, como perdoamos àqueles que nos ofenderam. Aí existem algumas outras nuances, né? Tem, perdoai nossas dívidas. Nossas dívidas, né? E por aí afora. Bom, mas o interessante, o importante é que elas todas remetem ao mesmo sentido, né? E que cada uma das nossas infrações às leis divinas acaba sendo uma dívida contraída que nos será preciso cedo ou tarde pagar. Para elas solicitamos o perdão da infinita misericórdia do Pai, sob a promessa de fazer esforços para não contrairmos novas dívidas. Um estudo acurado sobre o perdão nos leva a interpretá-lo de forma diferente daquela que é feita simplesmente pela repetição de frases feitas. Falamos que devemos perdoar, não 7, mas 70 vezes 7 vezes, que devemos esquecer a ofensa, que devemos nos ajustar com o adversário enquanto estivermos a caminho. Mas e na prática, como é que funciona? Grande parte da humanidade ainda está longe de praticar esses atos com conhecimento de causa. Muitos até dizem, eu perdoo, mas não quero mais vê-lo na minha frente. Então, a prática correta do perdão, aqui estabelece o esquecimento da ofensa, tem valor científico. Em primeiro lugar, como o acaso não existe, tudo o que se nos acontece deve ser bem meditado. E antes de maldizermos o ofensor, o correto seria agradecermos a Deus por tê-lo colocado em nosso caminho para que tenhamos motivo de exercer a nossa paciência. Pois é, Paulo. E uma coisa que deve ficar clara: ninguém ofende ninguém. A ofensa, ela é pessoal. E como tal, somente nos sentiremos ofendidos se assim o interpretarmos. A ofensa é, antes de tudo, um agravo à lei de Deus. E nesse sentido, o ofensor acabou ferindo a si mesmo, pois se desviou da lei de Deus e deverá cedo ou tarde fazer o seu ajustamento. Eu lembro agora que vocês duas falam muito eventualmente nas vibrações. Se você está vibrando de modo negativo, querendo ofender, querendo agredir, quando você receber a mesma moeda, você vai sentir o golpe. Do contrário, não. Se você estiver sereno, tranquilo, de bem com você, com a vida, a ofensa você praticamente nem a entende. Você não a recebe, você não está com as portas abertas, receptivo a esse tipo de vibração. E diante desse ensinamento, nunca deveríamos, em hipótese alguma, fazer justiça com as próprias mãos, pois ao invés de eliminar um mal, estaremos cometendo outro. Não se apaga o fogo com mais fogo, e sim com água. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Aí a frase que o Paulo estava procurando. Falamos assim com tanta convicção, com tanto amor. Momento de reflexão para as nossas vidas. Porque eu quero fazer uma referência ao que o Paulo comentou agora. Quando tem essa vibração, eu não fui lá e ofendi. Mas o meu pensamento, como nós já sabemos, o que o nosso pensamento é? O pensamento é justamente o pré-ato, é a pré-ação. Já estou começando. Já está agindo. Vai chegar de alguma forma. Você só não divulgou. Não divulguei. Não se tornou público e não se tornou efetivamente uma ação. Mas já está completo, está feito. Eu materializei um pensamento, né? Eu transformei numa energia que vai chegar até o outro. Então, esse momento é de uma reflexão sobre as nossas vidas e como seres espirituais que ainda desconhecemos todo o potencial. Quanto está então a dificuldade de desculpar e de perdoar nos nossos corações? Se nós começamos a fazer uma reflexão, é um pensamento que nós devemos também buscar intimamente. Já ouvi a prece com o tempo do
perdoai as nossas dívidas quando perdoamos os nossos devedores. No reconhecimento honesto da dificuldade em perdoar. Aqui eu faço a prece e eu tenho que reconhecer que muitas vezes eu tenho que dar o primeiro passo para depois então eu ser atendido também. E tem aquela passagem do Evangelho, também ocorreu agora enquanto eu lia e estudava conosco mais cedo, sobre reconcilia-te com o teu adversário antes de enviar a tua oferenda. É importante, então, o que quer dizer? Eu preciso estar bem com os outros, com as pessoas, para poder, então, pedir, suplicar, exigir que seja algo. Entretanto, amigos, pensemos. Jesus, sabendo da nossa inferioridade espiritual, como nós já havíamos falado, colocou o verbo no presente, justamente para que, ao repeti-la, essa linda prece, nos conscientizássemos da importância e também da necessidade do perdão. Quando este verbo perdoar vai se modificar quando estivermos altos. Aí ele passa de perdoai as nossas dívidas, perdoei as minhas dívidas. Por enquanto é o perdoai mesmo, né? Amigos, assim sendo, as pessoas que já reconhecem os valores espirituais como os mais necessários, não podem protelar mais esse esforço em consegui-los. Nesta fase em que vive a humanidade, esses valores deverão ser desenvolvidos em nós e por nós. Ou seja, aquele que mais tem o conhecimento, mais será cobrado, né? Com o verbo no presente, esta frase deve nos intimar ao perdão, visto que, ao dizê-la, estamos reafirmando o compromisso de reconhecer e aceitar a lei do perdão como indispensável à nossa evolução. Dessa forma, nos sentiremos estimulados a continuar esse esforço de perdoar 70 vezes, 7 vezes, como disse o amado Mestre Jesus, almejando que um dia não sentiremos mais essa necessidade por não mais nos sentirmos ofendidos. Pois é, Regina, enquanto nós não alcançarmos esse ideal, devemos continuar a praticar os ensinamentos de Jesus, conscientes de que estamos reafirmando o compromisso do esforço pessoal. Pois é. Uma outra contribuição acerca dessa passagem da prece sobre o perdão. Lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 4 e no capítulo 5, item 5, e também no capítulo 12, item 4, temos as seguintes passagens de grande importância para que possamos refletir sobre o perdão. Constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos então recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos rasgam o caminho da felicidade eterna, visto que nos disseste, por intermédio de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as aflições do corpo nos fortificam a alma e que seremos elevados por efeito da nossa humildade. Bendito seja teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar as nossas culpas passadas, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta para o nosso progresso. Aqui em nova vida a gente tem que lembrar que a vida é uma só, mas que são muitas existências, né? Muito bem, assim se explicam, Regina, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da justiça soberana de Deus e da infinita bondade do Pai. Continuando então, vamos falar um pouquinho sobre não nos abandoneis à tentação, mas livra-nos do mal.
Aqui, amigos, rogamos ao Senhor nos dê a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarem nos desviar do caminho do bem, em nos inspirando maus pensamentos. Somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e nos melhorarmos, como falou a Regina. Assim sendo, o que aí pedimos ao Pai Celestial não é o afastamento das provas. Devemos lembrar, mas que não nos deixe cair quando estivermos, então, em tentação. Isso é, que nos dê forças para sairmos vitoriosos dos inúmeros e variados testes pelos quais temos ainda que passar em cada existência. Quando falamos aqui também da questão dos espíritos inferiores, nós falamos de irmãos encarnados, mas também desencarnados. E imperfeitos, porque todos nós estamos na nossa escala espírita que nós estamos estudando, nesta categoria de imperfeitos, sujeito a influências e a influenciar também. Por isso, a prece é muito importante nesse sentido também, de que eu deixo de influenciar negativamente e vibro o amor. E aqueles, então, que teriam a intenção, muitas vezes podem ter uma mudança de pensamentos. E espíritos bem incipientes que somos, meus amigos, cumpre-nos viver uma série de quase infinita de soluções e de situações muitas vezes difíceis. E esse aprender é descobrir as coisas desta forma, muitas vezes da forma mais difícil, para então ganharmos aprendizado. É o meio mais difícil, mas muitas vezes é o que dá resultado. E nos tornarmos inteiramente conscientes das nossas ações. Aí eu me coloco no lugar do outro, né? Também. Para então prosseguirmos cada vez mais seguros na nossa jornada rumo a essa perfeição que nós sabemos ser possível. Pois é, Martinha, é importante refletirmos sobre as tentações. As tentações a que somos submetidos formam assim uma espécie de exame ou um sistema de aferição do nosso adiantamento. Qual degrau, né? Qual nível nós estamos? Os que vencem, esses adquirem novas forças e elevam-se a níveis superiores. Os que sucumbem, estacionam e vão repetindo as lições da vida até que as aprendam suficientemente. Se as tentações em si mesmas fossem danosas para as nossas almas, Deus, que é todo bondade e justiça, certamente não as permitiria. Se as permite, é porque sabe serem elas proveitosas a todos os seres em relativa inferioridade. Sim, minha amiga Regina, é isso mesmo, uma ótima reflexão. E o Espiritismo, então, com a revelação do mundo espiritual que nos envolve e das leis que o regem, fez novas luzes em torno do problema, permitindo-nos compreender melhor esse mecanismo de muitas das tentações que nos assaltam e como vencê-las. É possível, então, está? E também o Espiritismo nos ensina que todo pensamento é vibração. Nós falamos anteriormente de tal ou qual frequência, pela qual nos pomos em sintonia com os planos da espiritualidade. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, momento em que reafirmamos a compreensão das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, no cumprimento das leis divinas e reconhecemos nossa inferioridade espiritual, que nos leva a errarmos, a ceder às tentações. Pois é, Martinha, entendemos que somos tentados naquilo que temos ou somos intimamente, razão pela qual acatamos os estímulos externos que nos impelem ou que nos puxam à valorização dos prazeres materiais acima dos espirituais e colocamos aí os nossos interesses acima dos interesses dos outros, levando-nos à infração da lei do amor. Pois é. Não é isso? Pela frequência do amor, vocês estão citando o amor, pela frequência do amor, podemos nos conectar
e pedir então o fortalecimento da nossa vontade em resistir ao que nos atrai para o mal, que possa trazer a nós e aos outros dificuldades, dores e sofrimentos. Mas tudo isso tem que estar atrelado à minha vontade, ao meu esforço, porque não adianta eu pedir para resistir se eu não quiser, não ter esta vontade, e também não me esforçar em resistir, desenvolvendo o bem que existe na minha essência íntima de ser espiritual que sou. Pois é, Regina, nós resistiremos a esses chamamentos materialistas conforme sejam nossos pensamentos. O que vale a dizer? Conforme estejam nossos sentimentos, nossas vibrações, não é, Martinha? Se estão puros, se são idealistas e construtivos. E aí nós vamos nos pôr em comunicação com os seres de mais alta hierarquia, de cujo consórcio vai resultar para nós uma vida bem orientada, tranquila, feliz e repleta de nobres realizações. Pois é, amigos Paulo, Regina e ouvintes. Da mesma sorte, se a nossa mente só destila pensamentos impuros, pensamentos mesquinhos, deprimentes, destrutivos, nos colocamos automaticamente na mesma faixa vibratória destes espíritos menos elevados, que sempre procurarão, então, nos manter nesses caminhos de declives, do vício, das paixões, do crime, e muitas lágrimas, com certeza, nos farão derramar. Isso nos faz também compreender um pouco mais a extensão da advertência do Cristo quando dizia: orai e vigiai, não cairdes em tentação, para nós não cairmos nas ciladas da vida. Muito bem. Só um adendo. Gostaria de contribuir lembrando que pelo momento que estamos passando, né, aqui mais próximo a nós, no Rio Grande do Sul, essas vibrações, essa faixa vibratória, esse sofrimento dos nossos irmãos, nós temos que nos unir também em oração, em vibração, para elevar essa faixa vibratória negativa que está em cima do estado do Rio Grande do Sul, nessas cidades afetadas, e que se todos unidos em oração elevarmos nossas preces ao Pai, todos receberão essa luz, esse amor, que é o que Deus quer de nós, essa fraternidade, essa solidariedade com o próximo. Certamente. Momento de reflexão, então, fiquemos todos a refletir enquanto fazemos mais um rápido intervalo e já voltamos. Recorde que você precisa tanto de seus parentes quanto seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. André Luiz. Conversando sobre o Espiritismo. Muito bem, amigos, voltando então para o quarto e último bloco do programa tema, vamos então citar a última frase da oração: assim seja. Nós, espíritas, continuamos ou costumamos finalizar com assim seja. Outras religiões costumam colocar aqui o amém. Na verdade, é o mesmo significado, a mesma palavra. Amém é uma palavra que vem do latim e quer dizer exatamente assim seja. Assim seja. Esperamos então que os nossos desejos se cumpram, mas nos inclinamos diante da sabedoria infinita do Pai. Sobre todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa, porque não queremos senão Ele, o Pai não quer senão o nosso bem.
e Ele sabe melhor do que nós o que nos seja útil. Assim sendo, minhas amigas, vamos passar então às considerações finais e eu passo a palavra para a Regina. O nosso Divino Mestre Jesus, ao nos ensinar o Pai Nosso, a oração mais completa, jamais enunciada antes, lança a ponte entre os dois planos do mundo, o material e o espiritual, estando o reino de Deus mais próximo através da conexão permanente com o Pai, por meio da oração. O Pai Nosso, sem dúvida, sintetiza de forma simples as necessidades humanas e a doutrina do nosso amado Cristo. Contudo, não se pode confundir tal simplicidade com superficialidade, ou como um modelo pronto e fechado, como já citamos. Ao contrário, a oração do Pai Nosso sempre será um convite para nos religarmos a Deus. Nós já somos ligados a Deus, mas através do Pai Nosso nós nos religamos a Deus. E um alerta para a nossa conduta e reflexão. Cada verso contém os mais vigorosos ensinamentos, de tal modo que quanto mais o espírito se elevar, mais aprenderá e sentirá a riqueza dessa reflexão, que será refletida naturalmente e fortemente em suas ações e pensamentos. Ao nos ensinar a orar através do Pai Nosso, o Divino Mestre Jesus não nos deixou um modelo a ser maquinalmente copiado, pois não somos aparelhos de impressão. Somos instrumentos, sim, mas instrumentos de expressão e de amor a serviço do Pai. E como registra Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus, não importando a diversidade das formulações, porque Deus as aceita todas quando elas são sinceras. Oremos, irmãos, oremos, portanto, segundo nossas convicções e de modo que nos sintamos e nos encontremos em sincera conexão com o nosso amado Pai. E a oração é um instrumento de evolução e de elevação. Ao deixar esta oração, o Cristo nos ensinou que ela é um instrumento poderoso dessa conexão, dessa religação que você citou, devendo o conteúdo desta prece ser sempre levado e praticado à luz da nossa individualidade. Nosso templo, né, Martinha? Nosso templo íntimo, que nos leva e nos eleva ao Pai. Nós precisamos então prosseguir no roteiro de redenção, traçado para esta reencarnação, o que poderá se tornar, ou talvez já seja, insuportável, difícil mesmo de executar, se não estivermos em comunhão, em comunicação com o Pai. Quer dizer, se não fizermos as reflexões, se não orarmos. Por isto, a oração é um instrumento de evolução e elevação, pois nos permite elevar as ideias, o padrão vibratório já citado aqui, desses nossos pensamentos, de modo que estes estejam sempre embasados no sentimento de amor e fraternidade. Além disso, não se evolui sem o intercâmbio espiritual que a oração nos faz experimentar, porque o intercâmbio nos permite vencer nossas indecisões, nossas ansiedades, nossas dúvidas, e disto resulta a potência iluminadora da oração. Acende-nos luzes internas, nos baliza o caminho. Os caminhos então se abrem, a mente se eleva, o espírito recebe inspiração e torna-se vigilante, aprendendo a escolher e a avançar. Através da revelação do nosso Pai, através desta oração do Pai Nosso, Cristo mostra que não existe uma separação estanque entre, de um lado, Deus no céu e do outro, o homem na terra. Existe sempre essa conexão. Então, ele nos ensina que o homem sobe ao Pai no céu e o Pai desce ao homem na terra. Quase que uma prece essas falas todas aí. Exato, né? Muito bonita. Paulo de Tarso também, meus amigos, em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo
no capítulo 17, no versículo 28, ele nos diz que em Deus nos movemos e existimos. Olha que coisa mais linda. Em Deus nós nos movemos e existimos. Deus está, pois, em toda parte, mesmo nos lugares onde não é lembrado, e suas leis não são reconhecidas, visto ser Ele que sustenta todos os universos. Se nele nos movemos e existimos, não há nada, nem ninguém, meus amigos, dele distante se pararmos para refletir mesmo. O que acontece é o homem não ter a percepção de sua presença, pelo não desenvolvimento ainda da sua sensibilidade espiritual, como falamos ao longo do programa. Sempre lembrando do respeito que temos que ter por todos os irmãos, como a Regina também citou, cada um na sua crença buscar o Pai. Distantes ainda do desenvolvimento pleno, não conseguimos perceber Deus em nós e ao redor de nós. Mas Ele nos envolve, Ele nos penetra constantemente no íntimo do nosso ser. Cabe-nos apenas, no desenvolvimento da nossa sensibilidade, no desenvolvimento do amor em nós, abrirmos para esta percepção que é do divino. E quando nós falamos, quando nós pronunciamos Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, nós estamos nos entregando e integrando a uma vibração e a um amor que é do nosso Pai. É com Ele que nós estamos falando e buscando. Deixemos, amigos, que cada uma das nossas energias amorosas se movimentem dentro de cada um, para que possamos então perceber que nele, no nosso Pai, Ele vive dentro de nós. E para isso, temos que estar conscientes de que Ele é o nosso Pai e quer o melhor para todos nós. Ouvimos agora então mais uma citação da Martinha, também citando mais uma vez a Joana de Ângeles, e em seguida Palavras de Luz com um tema de Emmanuel. Voltamos em seguida. Na escala dos acontecimentos morais que dizem respeito à saúde integral, merece destaque a contribuição terapêutica do perdão das ofensas. Joana de Ângeles. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Do livro A Oração, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A oração não será um processo de fuga do caminho que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nossas mãos, clareando-nos a marcha. Não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo, com o auxílio do qual superamos a ventania da adversidade no rumo da bonança. Não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso próprio templo orgânico pela nossa incúria e pela nossa irreflexão, no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar,
que nos renove as energias em favor de nossa cura. Não será uma prerrogativa indébita que nos isente da luta humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime posto de reabastecimento espiritual, suscetível de garantirmos a resistência e o valor na tarefa de renunciação e sacrifício em que nos cabe perseverar. Não será uma outorga de recursos para que os nossos caprichos pessoais sejam atendidos no jardim de nossas predileções afetivas. Contudo, será uma dispensação de forças para que possamos tolerar galhardamente as situações mais difíceis diante daqueles que nos desagradam, em sociedade ou em família, ajudando-nos pouco a pouco a edificar o santuário da verdadeira fraternidade no próprio coração, em cujos altares amealharemos o tesouro da paz e do discernimento. Ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, ainda mesmo que a tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra, cultive a prece, com a mesma persistência a que te induzes na procura da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Na dor, ser-te-á divino consolo. Na perturbação, constituirá tua bússola. Não ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem educativa de nossa alma no espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Pois muito bem, então, amigos, chegamos ao nosso bloco de despedidas, né, e o fazemos com satisfação, primeiro por termos levado a bom termo a missão e esperando que quem esteja nos ouvindo tenha podido apreciar e reavaliar a extensão, o significado da oração, o Pai Nosso. Que o próximo Pai Nosso a ser feito, a partir deste momento, já esteja eivado de maiores significados e vibrações mais positivas e salutares do que foram até este momento. Assim sendo, agradecemos pela presença de todos, agradeço em meu nome e passo então a palavra para a Regina. Paulo, Martinha, queridos ouvintes, entre os dois mundos, muito obrigado pela participação, por terem vindo até aqui estudar conosco, porque é um estudo, é um aprendizado e maravilhoso saber que cada vez que vamos falar, orar o Pai Nosso, vamos orar a partir de hoje de uma forma diferente. Agradecemos então a presença de todos e convidamos para daqui a pouco o nosso Evangelho no Lar. Um grande abraço e até quinta-feira que vem. Amigos então aqui presentes, ouvintes mais distantes, a alegria dos meus amigos aqui é a mesma também, que enche o meu coração de podermos estar trabalhando nas fileiras do Mestre Jesus e aprendendo em cada programa um pouco mais
e como eles falaram, que nós já possamos compreender na próxima prece o sentido e a grandeza que está contido em cada palavra. Que possamos aproveitar ao máximo esse tempo e essa oportunidade que o Mestre Jesus ofertou a cada um dos nossos corações. Excelente noite. Fiquem com Deus. Muito bem, e às 9 horas em ponto, o Evangelho no Lar. Pai Nosso, de Emmanuel. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja.